Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar com vocês uma ilustração, trazendo uma palavra para edificar a sua vida. E eu quero compartilhar aqui algo que nós estamos estudando da palavra de Deus na escola de obreiros, na escola bíblica, e com certeza, de alguma forma, o Espírito Santo vai ministrar a sua vida. Bom, lá em Êxodo capítulo 25, é uma passagem que vai falar sobre o tabernáculo. Deus dá uma ordem para Moisés e Moisés ele tem que fazer exatamente aquilo que Deus está mandando ele fazer. Tanto o véu como a mesa, o tabernáculo. Mas eu quero falar para vocês e ilustrar para vocês o candelabro, a figura do candelabro. Eu vou desenhar aqui um candelabro. Bom, eu não desenho muito bem, mas penso que vocês vão conseguir entender. O candelabro era um instrumento que servia para trazer luz, certo? Ali no lugar santo. Tem um lugar dentro do tabernáculo, tinha o átrio, tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. E o candelabro ficava no lugar santo, onde o sacerdote entrava e tinha essa função de manter acesa esse candelabro aqui, colocando óleo, né, e não se apagar esse fogo. Então, o candelabro era o único instrumento que iluminava o ambiente onde ele estava ali. Por isso que a palavra de Deus fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O candelabro é uma figura tanto da igreja, como do Espírito Santo. Do Espírito Santo, certo? Ele é feito de ouro, ele pesava normalmente entre 30 e 35 quilos, praticamente quase 1,5 metro de altura. Era um utensílio, né? Não era pequeno, era grande. O que acontece? Acontece então que ele é uma figura da igreja, do Espírito Santo e de Jesus. Olha, coloquei Jesus aqui embaixo porque Jesus é o nosso fundamento e e todo o evangelho, toda a palavra de Deus está centrada nele com o objetivo de revelar ele como Filho de Deus, como aquele que viria e morreria em nosso lugar. Certo? Então, Jesus é o centro. Olha só que interessante. Assim como a palavra de Deus fala em João capítulo 15, que todo aquele que estiver ligado em Cristo, ele vai frutificar. No candelabro tinha 3 amêndoas cada haste, certo? 3 amêndoas cada haste. 3 amêndoas cada haste. As amêndoas é um sinal de frutificação. Jesus é o único que pode produzir na nossa vida um fruto que venha da parte de Deus. Então nós temos que estar ligado nele. Bom, o Espírito Santo, ele nos concede por meio de Cristo tudo aquilo que Cristo fez e agora ele veio como Consolador e aquele que também nos capacita. Ele concede na vida da igreja dons espirituais. Certo? Isso nós pegamos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 8 ao 10. Ali fala sobre os 9 dons espirituais. Assim como lá em Êxodo, capítulo 25, do versículo 31 ao 40, vai falar do candelabro, que é esse aqui. Vai falar que tem 3 amêndoas em cada haste, certo? 3. E agora, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao versículo 10, fala de 9 dons espirituais. E olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jesus, o Espírito Santo, dá esses 9 dons espirituais
para a igreja, sendo também uma figura do candelabro, como está lá em Apocalipse. Então, se o Espírito Santo ele dá, nós na escola de obreiros nós classificamos em 3 grupos os dons espirituais. Falando dos dons espirituais, também há os dons ministeriais e os dons operacionais. Mas nós estamos falando de dons espirituais aqui. Então tem os dons de revelação, dons de poder e dons de fala e locução. Alguns dizem assim também. Dons de revelação. Quais seriam os dons de revelação? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Dons de revelação, certo? Eu não vou me aprofundar em cada dom, eu fiz isso na escola de obreiros e eu encorajo você a participar também para entender e compreender como o Espírito Santo opera na nossa vida, os dons de revelação através da igreja, certo? Dons de poder, dons de cura, operação de maravilhas, operação de milagres, maravilhas e que mais? Os dons de poder, dons de cura, dons de operação de maravilhas e o dom da fé. Então, dons de poder, fé, operação de maravilhas e dom de cura. Dons de fala, variedade de línguas, né? Línguas estranhas, variedade de línguas, a interpretação de línguas e a profecia. Então, nós classificamos os dons espirituais em 3 grupos aqui na escola de obreiros. Então, isso aqui é o candelabro, certo? Está lá em Êxodo, capítulo 25, 31 e 40. Tem outros utensílios ali que nós podemos nos aprofundar. Bom, então Cristo, ele dá para a igreja os dons espirituais, certo, pessoal? O que mais? Desse lado aqui, nós temos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vocês já ouviram falar sobre o fruto do Espírito? Uma coisa é os dons espirituais, outra coisa é o fruto do Espírito. São quantos? 9 também. Olha só que coisa interessante. 9 desse lado, 9 desse lado. 9 dons espirituais e 9 frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, fidelidade, domínio próprio, mansidão. E assim vai, queridos. Então, benignidade, longanimidade. Então, nós temos que discernir isso. Que cada coisa que está na Bíblia, ela quer nos passar algo. Cada coisa que está no Antigo Testamento é uma sombra que vai revelar algo no Novo. E nós vamos ver a revelação de Jesus em cima do candelabro, que ele é a luz do mundo. A revelação da igreja, que nós também agora somos luz neste mundo através de Cristo. E que o Espírito Santo também, ele nos traz a revelação de Cristo. Certo? Nós não falamos sobre o azeite, né, sobre o fogo aqui, sobre a luz, não nos aprofundamos, eu falei agora no final, mas nós também podemos ver que em Isaías tem os 7 Espíritos de Deus. E aqui tem 7 hastes, né? Tem uma central e tem 3 em cada lado. Então, se você abrir em Isaías no capítulo 11, no versículo 2, você vai ver ali o espírito de temor, espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito do Senhor, espírito de conhecimento, espírito de poder e espírito de conselho. 7. Olha só que coisa maravilhosa. Nós podemos também falar sobre as 7 festas que o povo judeu comemorava.
mas eu não vou colocar nesse vídeo aqui, mas de uma forma mais simplificada queria mostrar para vocês e ao mesmo tempo edificar a fé de vocês através dessa ilustração.